que estão lá nas suas casas, que Deus abençoe cada um de vocês. Olha, antes que eu me esqueça, todo ano a gente faz um esforço de entregar um plano de leitura da Bíblia ou o Novo Testamento. Você sabia que se você ler somente 2 capítulos do Novo Testamento por dia, você lerá o Novo Testamento em 3 meses? Caso você leia 3 capítulos por dia, você vai ler em 2 meses. E a minha sugestão, leia várias vezes o Novo Testamento, umas 10 vezes, antes de você ler o Antigo Testamento. Se você entender o Novo Testamento, que é o cumprimento do Antigo Testamento, o Antigo Testamento vai ficar um pouco mais fácil. Se você tiver dificuldade, pode mandar áudio para mim: pastor, não entendi isso, não entendi aquilo, quem que era a esposa de Caim, que prego que Noé usou na arca, pode escrever para... Você terá lido a Bíblia inteira, caso você leia 3 capítulos da Bíblia. Olha, não esqueça de ter os alvos de oração. Na primeira ceia do ano, 10 de janeiro, vai começar os 12 dias de oração, e o tema é: santifiquem-se, o Senhor fará maravilhas. Os pregadores vão falar de santidade, de arrependimento, vai ter oração, vai ter busca. Isaías 59, o que nos separa do Senhor são os nossos pecados. É pecado que separa de Deus. Às vezes a pessoa quer o poder de Deus, quer a glória de Deus, mas precisa entender sobre santidade, arrependimento de pecado. Então não esquece de pegar o alvo de oração para o ano de 2026. Nós vamos apresentar no culto da virada e vamos apresentar durante os 12 dias de oração. Vamos começar com oração? Não, antes de começar, eu tenho mais um recado que eu estou esquecendo. Sabe o que eu estou esquecendo? Porque eu sou humano. Aleluia, glória a Deus. Nós temos uma equipe da Jocum aqui nos visitando. Podem ficar em pé. Eles estão em oração aqui no Vale da Bênção. E eles vão depois uma viagem missionária para um país que eu acho que eu não deveria falar o nome aqui publicamente. Então eles estão aqui em consagração. Depois eles vão para um país desses mais fechados do mundo, e Deus vai usá-los lá, vai ser uma bênção, viu? Muito bem-vindos enquanto vocês estão no vale. Pai amado, muito obrigado por esse tempo, que a Tua presença, a Tua glória esteja conosco, fale com cada um de nós, edifica-nos, usa-nos para a honra e glória do Teu nome, amém. Quando o Natal chega, começam as polêmicas. Conheço pastores queridos, pastores amados, alguns deles meus amigos. Eles dizem, pastores bons, não são pastores ruins: não vou celebrar o Natal. Natal é uma festa pagã, não quero saber com Natal, e a árvore de Natal é uma coisa do capeta, eu não quero saber nada de Natal, porque é uma coisa idólatra. Para sermos justos e para respondermos à pergunta, devemos ou não celebrar o Natal, eu vou falar do Natal histórico e do Natal bíblico. Nem tudo no Natal histórico é ruim, ainda que não seja a nossa prioridade, mas nem tudo é ruim. E antes de responder a pergunta, devo eu ou não celebrar o Natal, eu preciso falar para você de uma coisa que nós todos fazemos. Nós fazemos substitutos culturais. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu continuo sendo um brasileiro, ainda não como arroz e feijão mais todo dia, porque engorda, mas eu continuo sendo brasileiro, falando português, mas muitos aspectos da cultura brasileira não podem mais fazer parte da minha vida. Se eu embriagava, não posso embriagar mais; se eu mentia, não posso mentir mais; se eu usava drogas, não vou mais usar drogas; se eu pulava o carnaval, também não vou fazer mais aquilo; se eu estava na idolatria, nas feitiçarias, eu não posso mais fazer isso, porque agora Jesus é o meu Senhor e Salvador. Então eu farei substitutos culturais, e todos nós fazemos isso. Quando chega junho,
No Brasil é o Dia dos Namorados e a cultura brasileira comemora como comemora, mas as igrejas fazem substituto cultural. Lança jantar de casais. É o substituto cultural, porque nós não podemos andar segundo o mundo. Por exemplo, o Réveillon, passagem do ano, dia 31, as pessoas que não têm Jesus, um monte de brasileiros vão encher as estradas que vão para o litoral, do Rio Grande do Sul até o Nordeste, muitas praias no Brasil. Eles vão fazer o que vão fazer, vestir de branco, fazer as oferendas, outros vão para os clubes, outros vão visitar parentes, eles vão celebrar como eles celebram, e no Brasil bebe muito, não é? Nós não celebramos passagem de ano assim. A gente faz um substituto cultural. Culto de passagem de ano, dia 31 às 22 horas, porque nós fazemos um substituto cultural. Quando chega o carnaval, as igrejas organizam acampamento de carnaval, retiro, uma programação especial na igreja, é um substituto cultural, porque nós não participamos das situações que não convém participar. No Império Romano tinha uma festa muito importante, muito popular, no dia 25 de dezembro. Era festa de celebração do nascimento do deus Sol, do deus persa, chamado Mitra, porque 25 de dezembro, no hemisfério norte, é o solstício de inverno, é a noite mais longa do ano. A partir daí vai clareando, 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 até que tenha o dia mais longo do ano no verão, lá em torno de julho, agosto, mas deve ser julho então, ou junho, não sei, mas dezembro é a noite mais longa. No Império Romano eles celebravam então o nascimento do deus Sol, do deus invicto, era uma coisa pagã. Os cristãos não podiam participar, eles não queriam participar, quando no terceiro século, o historiador cristão, chamado Sextus Július, ele sugeriu, no 25 de dezembro, nós não podemos participar desse paganismo, vamos celebrar o nascimento de Jesus, mas não tinha endosso oficial. No quarto século, o Papa Júlio I oficializou, 25 de dezembro, nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. Para ser justo com a história, o Natal foi decretado, foi inventado no quarto século, porque a igreja não queria participar de idolatria. Então toda essa polêmica aí, Natal é uma idolatria, a festa do Deus Sol, mas o decreto do Papa, a oficialização do decreto do Papa era exatamente para não ser idólatras. Nós temos que ser justos com a história. A partir do quarto século, então, os cristãos passam a celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Todo mundo sabe, desde o quarto século, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ninguém sabe quando Jesus nasceu. Estima-se que foi fevereiro, abril, porque os pastores estavam pastoreando durante a noite, não é normal, mas naquela época do ano seria possível. Então foi possível que eles estavam pastoreando em torno de fevereiro, março, por causa do clima, por causa do luar. Então presume que era nessa data, por aí, fevereiro, março. Mas ninguém tem certeza, ou março, abril, ninguém tem certeza. Ninguém sabe quando o dia e a hora que Jesus nasceu, mas do quarto século em diante, tornou-se oficial, nós não sabemos, mas nós vamos celebrar 25 de dezembro, porque nós não queremos estar envolvidos no paganismo da idolatria do Deus Sol. A partir daí, os cristãos foram comemorando o Natal, 25 de dezembro, o cristianismo cresceu, ficou forte, poderoso, a festa para o Deus Sol morreu e Jesus tomou o lugar do Deus Sol. 25 de dezembro era a celebração do nascimento de Jesus por muitos séculos. Ninguém sabe exatamente quando começou a tradição de boa comida no Natal, porque é uma celebração de aniversário, mas isso muda de lugar para lugar. Nós moramos no Reino Unido é muito diferente do Brasil, não tem ceia de Natal no Reino Unido, lá na Inglaterra não tem, na Escócia, ninguém come nada à meia-noite, dia 24, as pessoas vão dormir normalmente,
E eles também não se matam não, viu, irmãos? Não chega no dia 25 também, não vão fazer aquele monte de comida, receber um monte de parente, dorme no chão, dorme no sofá, dorme no lustre, não tem nada disso, eles não se matam não. Em janeiro, que eles são muito organizados, eles agendam com um restaurante em janeiro. Olha, 25 de dezembro eu vou comer nesse restaurante aqui com a minha família. Ele faz a reserva e paga. Quando chega 25 de dezembro, celebração de Natal é ir no restaurante. Acabou, eles não celebram que nem o Brasil de jeito nenhum. Então foi variando de lugar para lugar, de cultura para cultura, que ia ter comida ou no restaurante, ou mais caprichado ou menos caprichado. Essa tradição foi surgindo. Não se sabemos quando começou, mas ela existe de um jeito ou de outro. A outra tradição que existe é fazer enfeite. Por exemplo, essas luzinhas aqui acesas e essas flores aqui é enfeite de Natal. Foi surgindo também a tradição, nós vamos enfeitar. Uns botam luzinha, outros não colocam luzinha, outros enfeitam assim, enfeitam assado. Também é tradição de Natal que haja esses enfeites. Das tradições, um bem polêmico é a árvore de Natal. Os crentes começam, árvore de Natal, é um capeta, expulsa o demônio dessa árvore, é um capeta. Mas na verdade, gente, a árvore de Natal é só um enfeite. Não tem capeta nenhum na árvore de Natal, quero deixar isso claro para você. É só um enfeite. Lá no passado, talvez os povos nórdicos, nas suas idolatrias, tinham uma árvore, mas não dá para conectar aquela árvore da idolatria com a árvore de Natal, não tem evidência histórica. Tem outras tradições. Tem uns que dizem que foi o São Bonifácio que começou com a árvore de Natal. Os luteranos falam que foi Lutero que pegou um pinheiro, colocou um algodão assim para simbolizar a neve, porque ele morava na Alemanha, evidentemente, e aí começou a tradição da árvore de Natal. O que importa, gente, é o presente. Vamos supor que no passado foi idólatra, nós não sabemos. O que importa é o presente. No presente é só um enfeite, ninguém está invocando o mal por causa de árvore de Natal, não precisa fazer polêmica, é só um enfeite. Se nós formos usar o critério de que no passado era idólatra, nós estamos perdidos, irmãos, porque ao nosso redor aqui no passado muita coisa era idólatra. Começa com o nome das nossas cidades: São Roque, Pirapora do Bom Jesus, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, São Caetano, Santo André, São Caetano e por aí vai. Então, muitas vezes o nome da cidade está ligado ao padroeiro. Nós não participamos da festa do padroeiro, mas o que importa agora é no presente. Quando o crente fala assim, estou indo para São Roque, eu vou operar em São Roque, a Unimed está em São Roque. Quando eu estava indo para São Roque, eu peguei um trânsito, eles fecharam o acesso para abrir. Ninguém está fazendo idolatria nenhuma, porque falou São Roque. São Roque é o nome da cidade. Então não importa como foi no passado, o que importa é o presente. No passado está cheio de idolatrias que entraram para o presente, mas a pergunta que a gente fala o seguinte: e agora? Por exemplo, os dias da semana em inglês, você não vai falar inglês. Se você começar, no passado era idolatria, então eu não vou poder, no passado é idolatria, você não vai falar inglês. E quando os romanos dominaram os anglo-saxões tinham que usar o calendário romano, e eles não gostaram de pronunciar os dias da semana como os romanos pronunciavam. Então eles inventaram outras palavras para os dias da semana, homenageando as suas divindades, as divindades dos anglo-saxões. Sunday é o dia do deus Sol. Saturday é o dia do deus Saturno. Monday é o dia do deus Lua. Thursday é o dia do deus Thor. Cada um dos dias está homenageando uma divindade. E daí, lá no passado é idolatria. Eu não posso falar Sunday. Hoje Sunday é domingo em inglês. Saturday é sábado em inglês. Thursday é quinta-feira em inglês.
Hoje não tem idolatria nenhuma, então não importa que lá no passado foi idolatria, nós temos que entender e o presente. Se no presente a idolatria está fora, se no presente perdeu o significado, não tem problema. Em inglês essas palavras são os dias da semana. Ninguém está adorando o Thor, a lua, o sol, ao falar os dias da semana em inglês. Então o critério é o presente. No presente, a árvore de Natal é só um enfeite. Porém, não é obrigatório. Pastor Silas, eu não gosto de enfeitar. Não enfeita, não é obrigado. Não põe a luzinha nenhuma, não é obrigado. Não monta uma árvore de Natal, não é obrigado. Mas não precisa demonizar essas coisas que são meras tradições. Aí os crentes foram celebrando o Natal, comida melhor, varia de lugar para lugar. Uns comem à meia-noite, tem vários lugares do mundo que não comem à meia-noite. Uns vão para o restaurante, outros recebem os parentes. São tradições, uns enfeitam mais, outros enfeitam menos. São tradições, não significa grande coisa. Quer enfeitar, enfeita, não quer enfeitar, não enfeita. Aí surgiu o Papai Noel. Por muitos séculos ele não fazia parte do Natal. Veio a Revolução Industrial Inglesa, quando surge na história da humanidade pela primeira vez a indústria. Não havia indústria até surgir as indústrias da Inglaterra. Aí, a partir do momento que surgem as indústrias, elas foram se modernizando, como nos dias de hoje, elas foram regulamentando o trabalho. No começo era tudo desregulamentado, trabalhava criança, trabalhava idoso, 12 horas por dia, 16 horas por dia. As coisas foram sendo organizadas, mas com o surgimento das indústrias, surgiu o estoque da indústria, que tinha que escoar o estoque da indústria. Então, para isso, tinha que o distribuidor comprar, a loja comprar, e o povo tinha que comprar. A partir daí começa a se inventar várias tradições e peças de marketing para nós comprarmos. Foi inventando. Aniversário, tem que celebrar o aniversário. Eu acho que Adão nunca deve ter celebrado, e nem Matusalém, nem tinha loja para o Matusalém fazer compra. Então tem que celebrar o aniversário, tem que comprar um bolo, tem que comprar um presente. Não é pecado, mas isso foi para estimular o comércio. Aniversário de casamento tem que celebrar, não é pecado, mas foi para estimular o comércio. Dia das Mães, tem que celebrar Dia das Mães, comprar um presente para a mãe, tem para estimular o comércio. Dia dos pais, dia dos namorados, dia do professor, dia de não sei quem, dia do pastor, e aí vai para celebrar, para estimular o comércio. E para estimular o comércio, 1850, inventaram a figura do Santa Claus, ou do São Nicolau. Ele é São Nicolau em inglês até hoje. Em português nós o chamamos de Papai Noel. A maior parte dos brasileiros não conecta o Papai Noel com São Nicolau, mas ele é o São Nicolau. O São Nicolau que inventaram como peça de marketing. Ele não é o bispo Nicolau do quarto século, mas inventaram essa peça de marketing. No começo ele era o bispo mesmo. Ele tinha o chapéu de bispo e ele tinha um manto vermelho. Ele ia dar presente para todas as crianças do mundo. É uma peça de marketing. A ideia era estimular a venda, essa era a ideia. Em 1862, o cartunista americano Thomas Nast repaginou o Papai Noel. Tirou o manto de bispo, tirou o chapéu de bispo e fez o Papai Noel como nós conhecemos. Esse senhor idoso, gordinho, com aquela roupa vermelha. Ele nunca troca de roupa. Eu desconfio se ele toma banho, porque ele está sempre com aquela roupa. Você nunca fica de azul, nunca fica verde. Mas na história surgiu outras roupas para o Papai Noel. A que mais pegou foi essa em vermelho. E o Thomas Nast também colocou que ele morava no Polo Norte. A ideia era, ele não era de nação nenhuma, porque a ideia era estimular o comércio. Todos os pais do mundo tinham que comprar presente para as crianças, já que ele não existe, ele é uma peça de marketing para estimular a venda. 1862, o Thomas Nast tirou a roupa dele de bispo, repaginou o Papai Noel, para não ter conotação religiosa cristã, para que os muçulmanos fizessem compra, o budista fizesse compra, os hindus fizessem compra. Aí surge o Papai Noel.
Os crentes vão celebrando o nascimento de Jesus, os cristãos, mas de alguma forma o Papai Noel vai entrando na história para estimular a venda do comércio. Em 1931, a Coca-Cola fez uma série de propagandas associando Papai Noel, Natal, e compra Coca-Cola para beber no Natal. Então essa era a ideia da propaganda da Coca-Cola. As propagandas fizeram muito sucesso. A Coca-Cola vendeu muito em 1931 e a partir daí ela foi investindo pesado no marketing. Papai Noel, Natal, Coca-Cola e os outros comércios de outros produtos, vendo como a Coca-Cola usava a figura do Papai Noel, Coca-Cola, Natal, compra Coca-Cola, eles foram também estimulando a venda de outros produtos. A partir de 1931, Papai Noel substituiu Jesus. No Natal histórico, ele substituiu Jesus. Jesus substituiu o Deus Sol e o Papai Noel substituiu Jesus. Você vai no shopping, vai aqui, vai ali, não tem menção de Jesus, só tem Papai Noel para todo lado. Você assiste um filme de Natal na televisão, quem é o herói? O Papai Noel. Quem desce pelo chaminé é o Papai Noel. Quem que dá presente é o Papai Noel. Ou é o Papai Noel, ou é o Espírito de Natal. Um desses dois aí que vai resolver o problema, e nenhuma menção para Jesus. Lá no Reino Unido, ficando cada vez mais secular, cada vez mais distante de Deus, as repartições públicas, e lembrando que a BBC é do governo, não é a BBC, não é privada, ela é pública, então eles nem falam mais Feliz Natal. Feliz Natal é uma referência ao nascimento de Jesus. Feliz celebração do fato que Jesus tornou-se homem e nasceu. Feliz Natal, isso que é o significado. Lá no Reino Unido eles vão falar Feliz Período de Festas. Na BBC, na televisão, nenhuma menção para Jesus. De 1931, olha os filmes, olha as propagandas, veja aí a secularização cada vez mais do mundo. Então Jesus tem saído de cena e o herói é o Papai Noel. Eu quero dizer uma coisa, que sobre o Natal histórico, os enfeites são só mero enfeites. A árvore de Natal de fato não é um demônio, e as compras de presentes faz parte de estimular o comércio. Nada disso é necessariamente ruim, mas o São Nicolau, eu sugiro, deixa de fora. Que a estrela do Natal é Jesus. A estrela do Natal é o nosso Deus. A estrela de Natal não é uma peça de marketing para vender. Precisamos ser justos com o São Nicolau, que era o bispo Nicolau do quarto século. O bispo Nicolau do quarto século era o italiano que morava na Turquia. Ele era bispo. Por tudo que sabemos, por documentos da Igreja Católica, ele participou do concílio de Niceia e ele combateu a heresia dos nestorianos. O bispo Ário entrou com essa heresia de que Jesus não era plenamente Deus. Ele era 50% homem, 50% Deus. Ele era só 50% Deus, só 50% homem. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que ele é plenamente Deus, plenamente homem, e ele, sendo plenamente Deus, deixa sua glória no céu, se humilha no tempo e no espaço, se autolimita no tempo e no espaço para morrer pelos nossos pecados, e agora ele está exaltado à direita de Deus Pai, com a mesma glória que ele tinha junto do Pai antes que houvesse mundo. Ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem. E o bispo Nicolau combateu essa heresia que não reconhecia a plenitude da divindade de Jesus. Diz as tradições que numa certa ocasião, nesse concílio que demorou meses, talvez até 2 anos, ele ficou tão nervoso com o bispo Ário, que ele foi lá e deu um tapa na cara do bispo Ário, de tão nervoso. Então já vou te avisando, Papai Noel mesmo pode ser nervoso, cuidado. O bispo Nicolau, que foi canonizado depois da morte, que virou Papai Noel depois da morte, o bispo Nicolau, pelo menos, possivelmente não concorda com nada disso.
ele nem concorda com a sua canonização, ele nem concorda de que ele é o Papai Noel. Então, quando você chega lá no céu, você é o Papai Noel, cuidado, hein? Se o homem ficar nervoso, vai logo um tapão na sua cara, porque foi assim que ele lidou com o bispo Ário, enquanto ele combatia a heresia dos nestorianos. O fato é que Papai Noel acabou tomando o lugar de Jesus. A pergunta que nós estamos respondendo é essa: devemos comemorar o Natal? A resposta é sim, a partir das Escrituras. É sim, a partir das Escrituras. O argumento, lá no passado era idólatra, não, eles estavam fazendo um substituto cultural. Aí tem muitas tradições, que são tradições não necessariamente demoníacas, mas não é a centralidade da nossa comemoração. Nós comemoramos, em primeiro lugar, não é a árvore de Natal. Não gostou, deixa de fora. Nós celebramos, em primeiro lugar, não é os enfeites. Gostou, não gostou? Não gostou, deixa de fora. Nós celebramos a fidelidade de Deus em enviar Jesus para nos salvar, cumprindo as Escrituras, para que nós pudéssemos morar eternamente com Deus. É isso que nós celebramos. Lá no jardim do Éden, nós paramos de morar com Deus. Nós somos expulsos do jardim do Éden. A humanidade em Adão e Eva estava morando com Deus. Quando eles foram expulsos, Deus botou para fora de casa. Vai para fora de casa, do jeito que vocês dão, sem vergonha, para fora de casa. Deus botou aqueles dois para fora de casa. Nesse sentido, Ele estava colocando a humanidade. Mas Deus prometeu: eu vou resolver esse problema lá no jardim do Éden. Aí que é a nossa base bíblica do Natal. Gênesis 3,15. Estou citando agora literalmente, não segundo as nossas traduções. Nas nossas traduções, em termos gerais, nós lemos assim: porém inimizade entre ti, Deus falando com a serpente, entre ti e a sua descendência, nossas traduções, e o descendente da mulher, nossas traduções. Você lhe ferirá o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Esse descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça, ele vai acabar com você, ele vai te destruir. Isso é Natal. Isso é Natal. Deus prometeu enviar Jesus para acabar com o pecado, com o diabo e com a morte e nos livrar do juízo final. Isso é Natal. Logo ali no jardim do Éden, quando nós fomos expulsos de morar com Deus, Deus falou: eu vou enviar Jesus, eu vou resolver o problema. Agora, não falando segundo as nossas traduções, tradução mais antiga ainda, de maneira literal, o Senhor disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a tua semente. Ou seja, você e os seus demônios, eu colocarei inimizade com a semente da mulher. A semente da mulher será ferido no calcanhar por você, mas a semente da mulher vai destruir você, vai te ferir na cabeça, vai acabar com você. É assim que mata a serpente, vai ferir na cabeça, vai acabar com você, vai te destruir. A semente da mulher é uma referência ao nascimento virginal e sobrenatural de Jesus, porque as mulheres não têm sementes, as mulheres têm óvulos, quem tem sêmen são os homens. O Senhor estava dizendo, sem o sêmen masculino, por meio de uma obra sobrenatural do Espírito Santo, a virgem vai conceber, ele vai se tornar homem sem pecado, e esse homem sem pecado, ao morrer ali na cruz, ele vai resolver o problema do pecado, o problema da morte que é consequência do pecado, e o problema da autoridade sobre a humanidade por causa do pecado. Por isso que Colossenses diz que Jesus triunfou sobre principados e potestades na cruz. Ele venceu na cruz, quando esse santo homem sem pecado morreu pela humanidade pecadora. Quando este santo Deus encarnado morreu naquela cruz por nós, quando o Criador, em unidade com o Pai e o Espírito Santo, se tornou homem e morreu por nós ali na cruz. Morrendo por nós na cruz, ele destruiu a serpente. Ao destruir o pecado, ele destruiu a morte e toda a autoridade que o diabo tivesse sobre nós. Então Jesus
foi promessa do Senhor desde o jardim do Éden. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos celebrando a fidelidade de Deus em enviar Jesus para resolver o problema do pecado, para nos salvar, para nos dar vida eterna, para que eu e você voltássemos a morar com Deus. O livro de Apocalipse diz que eu e você vamos morar com Deus na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o retorno espiritual da realidade espiritual que havia no jardim do Éden. Isso é possível só por Jesus. Isso que é Natal, irmão. Isso que é Natal. Quer enfeitar? Enfeita. A gente gosta de enfeite aqui, nós enfeitamos. Quer enfeitar? Enfeita. Ah, não gostei da árvore de Natal. Ei, não monta, não tem importância nenhuma. Não é isso que nós estamos celebrando. Podemos ter a árvore de Natal, no meu modo de ver, podemos, é só um enfeite, mas isso não é importante. Podemos ter as luzes, podemos, mas isso não é o importante. Papai Noel deixa de fora, o São Nicolau deixa de fora. Ele não dá presente para ninguém, ele é peça de marketing, mistura um pouco com religião, deixa de fora. E eu nem gosto dele, vou te falar porque eu não gosto. Quando era pequeno, eu mandei uma cartinha para ele. Ele não respondeu. Começa por aí. Depois, eu botei o sapatinho na janela. Ele passou, levou meu sapatinho, não deixou nenhum presente. Então, eu não gosto dele desde essa época. Deixa o Papai Noel de fora, porque não, é só uma peça de marketing. Para falar a verdade, para ser justo aqui, muitas pessoas que põem um Papai Noel na árvore de Natal, a maior parte dos brasileiros não sabe que ele é o São Nicolau. Começa por aí. Então, até ele também é um enfeite, mas o meu conselho é, dado a ligação dele com a tradição religiosa, que ele seria então o Bispo Nicolau, que ele não é o Bispo Nicolau, dado essa tradição, que ele também passou na prática a pegar o lugar de Jesus, deixa o Papai Noel de fora, que o nosso Natal não é Papai Noel, nosso Natal não é os enfeites, nosso Natal não é árvore de Natal, o nosso Natal é Jesus, aleluia. O nosso Natal é Jesus, é o menino que se nos deu e que nasceu, que o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é o nosso Natal. Devemos celebrar o nosso Natal? Sim. Devemos celebrar que Deus enviou o seu Filho, como disse em Gênesis 3,15, e conforme ele vai aparecendo no Antigo Testamento, que eu não posso citar aqui, senão ficaria muito longo, ele vai aparecendo ao longo do Antigo Testamento. Devemos celebrar, Deus prometeu, enviou, ele nasceu, se tornou homem, nos salvou, e nós vamos morar com Deus, aleluia, glória a Deus. Devemos sim celebrar o Natal. Será que alguém na Bíblia celebrou o Natal? Quem na Bíblia celebrou o Natal? Maria. Jesus ia nascer, ela escreveu o Cântico de Maria. Sabe quem mais celebrou o Natal? Zacarias. Ele soube que Isabel, sua esposa, ia ter um filho, ia nascer João Batista, que ia ser o precursor do Messias. Leia o Cântico de Zacarias, ele estava celebrando o Natal. Sabe quem mais celebrou o Natal? Os magos do Oriente. Muita atenção agora. A palavra mago sugere que eles vieram daquela região da antiga Babilônia. A palavra mago se referia também aos sábios. Mas os sábios, na cultura da Babilônia, eram feiticeiros. Quando Daniel foi ordenado ali, Daniel recebido com seus amigos, como um dos sábios da Babilônia, ele era oficialmente um dos magos, mas ele não era feiticeiro, ele era servo de Deus. Estes magos, ainda que a palavra no geral era ligada à feitiçaria, esses magos eram mais crentes que muitos judeus. É só prestar atenção. Eles sabiam que o Messias ia nascer. Muitos judeus não sabiam isso. Eles sabiam que ele era o rei dos judeus. Muitos judeus não sabiam isso. Eles sabiam que ele ia nascer em Belém da Judeia. Muitos judeus não sabiam isso. Eles olharam para o céu e viram que aparentemente era uma nova estrela, poderia ser a junção de planetas. Eles bateram os olhos,
com o conhecimento das escrituras que eles tinham, talvez até das 70 semanas de Daniel, eles bateram os olhos. Lembra que naquela época não tinha GPS, não tinha estrada, não tinha carro, as pessoas viajavam ou navegavam, viajavam pelas estrelas. Eles olham para as estrelas, sabem que vai dar em Israel e conclui: o Messias nasceu. Eles sabiam do conceito bíblico do Messias. Eles sabiam que ele ia nascer, eles sabiam que ele era o rei dos judeus, eles sabiam que era em Belém da Judeia, e eles entenderam pela estrela, ele nasceu. Tinha que ser muito crente para saber essas coisas, e muito crente para entender isso. No livro de Números, faz uma referência ao Messias, ao cetro de poder e governo do Messias, falando de uma estrela que virá. Eles relacionaram números com a estrela, nascimento de Jesus, e acertaram na mosca. Ele tinha nascido. Foram até lá em Belém da Judeia e adoraram o Senhor, Maria celebrou o Natal, Zacarias celebrou o Natal, os magos do Oriente celebraram o Natal, e os crentes têm que celebrar Natal, porque os anjos celebraram o Natal. Jesus tinha nascido, ele estava envolto em panos, colocado na cocheira. Apareceu um anjo. Várias vezes na Bíblia, quando aparece um anjo assim, você está lá orando, mal sossegado, aí aparece um ser todo brilhante, dá um medo. É só ler a Bíblia. Daniel ficou com medo, Gideão ficou com medo, esses pastores morreram de medo, e o anjo falou assim: não temas, eu tenho boas novas. Lucas 2:11, eu tenho boas novas. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, ou Messias, ou Senhor. Eu tenho boa notícia, nasceu o Messias. Eu tenho boa notícia, nasceu o Senhor que salva. Eu tenho boa notícia, nasceu o Salvador. Isso é Natal. E o anjo continuou dizendo: isto lhes servirá, Lucas 2:12, isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura, ou seja, na cocheira. Vocês vão encontrá-lo assim. De repente está escrito que aparece milhares de anjos, celebrando o nascimento de Jesus, cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Ele quer bem o suficiente para enviar Jesus, Ele quer bem o suficiente para salvar em Jesus, Ele quer bem o suficiente para perdoar os pecados e dar vida eterna. Os anjos celebraram, Maria celebrou, os magos celebraram, e quem mais celebrou? Zacarias celebrou. Podemos celebrar o Natal bíblico. Não gosto de árvore de Natal, deixa fora, não, mas não fica vendo capeta na árvore de Natal, não, porque tem capeta em muitos outros lugares que você não está vendo. Está cheio de capeta por aí que você está deixando passar. Árvore de Natal, não gostou, deixa de fora, isso não é importante. Não gostei das luzinhas, deixa de fora, não é importante. Papai Noel sujeiro, deixa de fora mesmo, porque até o bispo Nicolau, quando souber que você falou que ele é o Papai Noel, quando chegar no céu, o homem é nervoso. O homem é nervoso, é capaz de você levar um tapão lá. Você que é Papai Noel? Pá! Já falei 1 milhão de vezes, não sou Papai Noel, não dou presente para ninguém. Natal é Jesus. O nosso Natal é Jesus. Aleluia. Vamos orar então para você, com liberdade espiritual, celebrar o Natal bíblico. E quando nós estivermos orando, nós também vamos orar por alegria do Espírito Santo. Essa é uma data muito assim forte, né? Emocionalmente falando, porque a pessoa vai celebrar o Natal, está longe de casa. A pessoa vai celebrar o Natal, talvez a mãe já morreu, talvez o pai morreu, talvez vai celebrar o Natal, mas não pode mais celebrar o Natal porque me separei. Esse ano vai celebrar com o pai, esse ano vai celebrar com a mãe, e eu não vou poder estar com meus filhos. Também é uma data cruel, emocionalmente falando, e tem essa complicação. A despeito disso, nós temos que nos alegrar
que tudo que temos, tudo que somos, é porque Deus é fiel. Tudo que temos, tudo que somos, é porque o Senhor enviou Jesus. Irmãos, os anjos estavam celebrando a Deus, porque milhões e milhões de pessoas iam ser salvas. E nós podemos celebrar que Jesus veio, o Salvador, o Cristo, o Senhor, para que nós pudéssemos ser salvos. E milhões de pessoas, e milhões e milhões e milhões vão morar com Deus, que nem no Jardim do Éden. Isso que é Natal. Tem tradições? Tem, nós não precisamos demonizá-las. Tem amigo secreto, tem compra de presente para todo mundo em casa. Era para estimular o comércio está estimulado. A gente já entrou na tradição, a gente compra presente para todo mundo. Mas nós não estamos celebrando, em primeiro lugar, os presentes, nem a comida, nem os enfeites e nem o Papai Noel. Nós estamos celebrando Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estiver orando, o povo de Deus que gosta de celebrar Jesus, ora junto comigo. Aleluia. Mas não ora amarrado assim, não. Como se estivesse sobre opressão demoníaca. Não ora, aleluia, glória a Deus. Animado. Aleluia, glória a Deus. Se o irmão do lado não tiver no aleluia, glória a Deus, você discretamente vai no ouvido dele e fala, aleluia. Aí ele vai acordar. Amém. Quando eu estiver orando, todo mundo aqui adorando a Deus. Amém. Pai amado, nós estamos envoltos numa história de séculos. Desde o 4º século, Senhor, nós herdamos essa herança de tantos séculos, tantas tradições. Às vezes a tradição é só uma tradição, não é nada demoníaco. Mas a verdade é que a sociedade celebra o Natal sem nenhuma consideração ao teu amor, nenhuma consideração à tua fidelidade, já nenhuma consideração à pessoa de Jesus. Simplesmente é festa, é bebida, é passeio, é amigo secreto. Mas nós celebramos como Maria, como Zacarias, como os magos do Oriente, como os milhares e milhares de anjos. Nós celebramos a pessoa e a obra de Jesus, o amor de Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para que nós voltássemos a morar com Deus por toda a eternidade. Nós não estamos mais expulsos do Jardim do Éden, nós somos moradores da cidade de Deus, da Nova Jerusalém. Somos cidadãos celestiais por causa da pessoa e da obra de Jesus. Nós queremos celebrar o Natal com a alegria do Espírito Santo. Pai amado, nós reconhecemos, é uma data que muitos entristecem, porque a mãe faleceu, porque o pai faleceu, porque o casamento acabou, porque alguma coisa triste aconteceu no último Natal. Talvez eles brigaram no último Natal. Chega a ser uma data muito triste. Talvez porque eu não tenho dinheiro para comprar a bicicleta do meu filho. Tem tantas situações em torno do Natal que entristece as pessoas. Pai amado, mas a alegria do Espírito Santo não está limitado pelas circunstâncias humanas. Estamos recebendo a alegria do Espírito Santo. Estamos recebendo a alegria do Espírito Santo para aquela pessoa que os filhos estão longe, o ex-marido, a ex-esposa, o papai, a mamãe não estão mais aqui, mas nós podemos ter a alegria do Espírito Santo por causa do teu amor, da tua graça, da tua fidelidade, porque agora nós somos cidadãos celestiais. Nós vamos morar com Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Deixou os céus para me